Hoje eu vou te mostrar um dos maiores exemplos de manipulações de votos que o Brasil já viveu. Como esse assunto é muito extenso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Com a República das Oligarquias, o poder ficou principalmente nas mãos dos cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais, que por meio de alianças e acordos entre si, firmaram a política do café com leite. Essa aliança previa o revezamento à frente da política nacional, ou seja, eles se revezavam para ver quem ia ser o presidente. Agora vamos falar de outra política que surgiu nesse período, que foi uma das mais corruptas e injustas que o Brasil já viu. O coronelismo tratava-se de acordos entre os governos de estados e uma elite local, os coronéis. Eles eram grandes proprietários de terra que tinham domínio social, político e econômico. Era aquele cara que mandava em todo mundo e todo mundo tinha que obedecer, porque senão o coronel destruía sua vida, queimava sua casa, roubava seus pertences e muitas outras coisas. Também tinham aqueles que davam incentivo financeiro em troca de favores dos cidadãos. Todas as coisas que os cidadãos precisavam, eles iam bater lá na porta do coronel para poder receber essas coisas. Era mais ou menos assim. Ô senhor coronel, será que o senhor poderia me dar um remédio? Porque minha filha tava dentro de febre lá em casa. Tá certo, mas você vai ficar me devendo essa, viu? E tenha certeza que eu vou cobrar. Tá certo, coronel, eu faço qualquer coisa. O poder dos coronéis não se restringia apenas às famílias mais pobres. Os diferentes setores da sociedade, como prefeitos, médicos, delegados e professores e muitos outros, também eram submetidos à força dos coronéis. E durante o período eleitoral, os coronéis se utilizavam de estratégias para que os eleitores votassem nos candidatos escolhidos por eles. Eles tinham um controle muito maior pelo fato de que o voto não era secreto, como foi visto no vídeo anterior. Se você não viu, está aparecendo nos cards aqui em cima. Essa estratégia ficou conhecida como voto de cabresto, que era dado esse nome devido à compra de votos pela distribuição de favores ou até mesmo pela intimidação dos eleitores. As eleições eram tão corruptas e fraudulentas que ficaram conhecidas como eleições de bico de pena. E eu vou te mostrar agora porque eram chamadas assim. Opa, tudo bom, moça? Tudo bom, coronel? Tudo bem? Tudo bem sim, mas agora se lembra daquele favor que você me disse que ia fazer em troca daquele remédio que eu lhe dei? Então, agora eu quero que você vote no Campos Salles. Se você não quiser fazer por bem, vai fazer por mal. Podia acontecer duas coisas. A primeira era essa. Então, moço, eu vou querer votar no Campos Salles. Eu queria votar no Lauro Sodré, mas ao jeito. Marque aí, Campos Salles, por favor. Tá certo, então. Próximo. E a segunda era essa. Eu assumo o risco. Pode marcar Lauro Sodré. Tá bom, né? Lauro Sodré. E por esse fato deles darem o voto oposto ao que o eleitor queria e por ele ter marcado por uma pena, as eleições começaram a ser chamadas de eleições de bico de pena. Esse ato da compra de votos acontece até hoje, principalmente no interior do país. Outra política que surgiu nessa época foi a política dos governadores, que era a troca de apoios recíprocos entre o governo federal e os governadores. Era assim, o governo federal apoiava as oligarquias estaduais, dando a elas liberdade sem restrição. Em troca, elas garantiam a vitória nas eleições de determinados candidatos ao governo federal. Elas exerciam seu domínio aos coronéis, que, como vimos anteriormente, manipulavam as eleições através do voto do cabresto. Desse jeito, a política dos governadores visava acabar com as diferenças assim, de disputas entre as oligarquias estaduais e as oligarquias federais. Agora vamos falar um pouco sobre os presidentes desse período. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando cada um deles, ou até mesmo um em específico, vocês decidem. Bem, Prudente de Moraes
foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, após a saída dos militares. E no governo dele ocorreram algumas revoltas. A principal deles foi a Guerra de Canudos. Depois veio Campos Salles, e no governo dele houve o início, de fato, da política dos governadores. Depois veio Rodrigues Alves. O governo dele foi marcado por reformas sanitárias e urbanas do Rio de Janeiro, que era a capital. O Rio de Janeiro era tomado por casarões velhos e doenças. Essas decisões geraram um descontentamento da população, que fizeram uma revolta muito famosa e interessante, cheia de curiosidades, chamada Revolta da Vacina, que veremos mais adiante. No governo dele também houve a anexação do Acre, por causa que as indústrias brasileiras precisavam de borracha, principalmente as automobilísticas e as médicas. E como sabemos, o Acre tem muitas seringueiras, o que facilita na extração de látex que produz a borracha. Em troca, o governo brasileiro construiu uma ferrovia ligando a Bolívia, que era onde o Acre pertencia, até o rio Amazonas, para poder escoar as produções bolivianas. Essa ferrovia ficou conhecida como Madeira Mamoré. Foi no governo de Nilo Peçanha que ocorreu a crise de 1906. Isso gerou muita apreensão dos cafeicultores, que tinham medo de falência. Para solucionar esse problema, foi criado o Convênio de Taubaté. E nesse encontro foi firmado o acordo entre o governo federal e os cafeicultores. E nele ficou combinado que o governo federal compraria os excedentes de café que eles não conseguissem vender. Só que não eram poucas sacas de café que sobravam, e não era baratinho que eles pagavam, não. Eles pagavam pelo máximo valor que o café poderia atingir, e também não eram poucas sacas que sobravam, era mais da metade que sobrava de café. Então isso gerou um impacto muito grande no cofre público, só pela manutenção do preço do café. Isso provava como os cafeicultores eram poderosos na liderança do Brasil. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e me digam alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu aborde aqui. Muito obrigado e até a próxima.